já me legalizei. Isso. Aí, Robson. Antes de Portugal vai ter que rolar vai ter que rolar a festa aí, ó. Eita glória. Aí. Tá vendo? Tá cheio de gente querendo fazer festa. Deixa Deus usar vocês. Vamos casando vocês aí, ó. Então é isso aí, gente. A gente sempre orienta que a bênção, né, espiritual, ela é o que, na verdade, ela faz a solda da aliança, ela forja ali, né, o cumprimento das promessas de Deus na vida do casal. Até então, a gente entende pela palavra de Deus que tem bênçãos que não são dispensadas sobre o casal porque não foram ali legalizadas diante de Deus, estão apenas diante da lei dos homens. Entenderam? Então, por isso que a gente, às vezes, dá aquela incentivada, aquela forçadinha, a gente dá orientação para que os irmãos venham assumir esse compromisso diante de Deus, né? Você no cartório assina o contrato humano, contrato segundo os homens, e diante de Deus você assina o contrato espiritual. É esse que sela, esse que aliancia, né? Aliancia você com o seu cônjuge para uma vida toda, tá certo? Amém, queridos? Bem entendido? Se você ainda não fez isso, corre lá, irmãos, procure nós. Abra sua Bíblia, por favor, Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Aleluia. Quero também, a pastora pediu aqui oração para minha mãe. Minha mãe está internada desde a última segunda-feira, foi para a UTI, desceu para o quarto ontem, e agora há pouquinho, eu estava lá na visita, cheguei um pouquinho atrasado, e o médico passou, falou que pode ser que amanhã de manhã ela já saia, né? Ela já recebe o alta. E eu creio que foi, irmãos, creio não, que foi, eu tenho certeza que foi a oração dos irmãos. Porque para quem sabe do quadro pela qual ela internou, era para 15 dias praticamente ela passar internada, né? E Deus está fazendo um milagre ali, né? Preparou um acompanhante também de Deus, mulher de oração, e tem sido ali uma grande bênção, né? Louvado seja Deus. Você encontrou aí? Lucas 13, verso de número 6, uma palavra bastante conhecida, mas Deus tem algo a falar conosco aqui. Diz assim a palavra do Senhor: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha, ou ao viticultor: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Diga comigo assim, ó: reage ou morre? Mais uma vez, 1, 2, 3. Diga para o seu irmão, pergunta para ele: você entendeu essa que você falou agora? Ou você reage ou você morre. Amém, queridos? Nós estamos com uma palavra onde Jesus, ele está falando com ali um grupo de pessoas e ele está passando uma mensagem. O cunho desse texto, diretamente, ele passando uma mensagem para todo aquele judeu do seu tempo, que estava curiosamente o acompanhando, o ouvindo, muitas vezes discutindo com ele. E Jesus ali entrega essa parábola trazendo uma mensagem a eles, dizendo da necessidade que eles tinham de estar aceitando a sua posição como filho de Deus, como Messias, como o Salvador do mundo. Então Jesus ele dá esta palavra, faz uma exemplificação na vida deles, trazendo esse entendimento que havia uma necessidade de uma conversão na vida deles, que eles viessem a tomar uma outra posição, entender aquilo que Jesus estava tentando passar para eles, para que eles pudessem alcançar a herança da salvação. Porém, esta palavra, ela também passa princípios muito importantes para nós. Pastor Fernando falou sobre princípios. E toda a Bíblia, ela é atemporal. Nenhuma mensagem é apenas para aqueles dias, nenhuma mensagem é apenas para um público direto. Não, a Bíblia, ela é, irmãos, um livro de princípios. Ela nos entrega
uma estrutura, nos entrega realmente essa base, como o pastor Fernando falou. Irmão, você viu que bibliona, né? Falei que aquilo é Bíblia mata demônio, né? Dá uma bibliada daquela no endemoniado, sai na força o trem, né? Então a Bíblia nos dá esse entendimento. E a gente, absorvendo esses princípios, fundamentamos a nossa fé. Nós alicerçamos a nossa fé sobre este princípio. Jesus, ele diz na palavra que ele é a rocha, a pedra angular. Jesus é aquele que dá para nós todo o sustentáculo. E diante dessa verdade, diante desse princípio, nós entendemos que essa passagem, ela fala muito conosco para os dias de hoje. Por princípios. Abrindo aqui um parênteses, nós vamos entender dentro desse texto que Jesus falando da circunstância a qual uma árvore, que ela não era da espécie daquela plantação, ele está dizendo que uma figueira, diga comigo, figueira, está plantada em um lugar que tinha uva, uma videira. Então era uma plantação de uva, de árvores de uva, né? É uma plantação é uma videira e tinha uma árvore plantada naquele lugar. A Bíblia não fala se o dono plantou, a Bíblia não fala se alguém foi lá e estabeleceu a semente daquela planta, mas o que nós temos o entendimento é que aquela árvore foi plantada naquele lugar, né, de uma maneira que ela não se plantou sozinha. E ela estava em um ambiente que não era o natural dela. Ela estava num lugar que não era para ela estar. Porém, o Senhor tem uma mensagem para nós dentro desse contexto. Ele mostra para nós que aquela planta, ela tinha uma dificuldade. E essa planta, ela retrata você. Ela retrata a mim, retrata cada um de nós. Nós somos as figueiras deste templo que está plantado em meio, irmãos, a circunstância, a ambientes. Quando nós falamos de uma vinha, quando nós falamos, irmãos, da árvore da vide, nós falamos, irmãos, de uma árvore que planta, que tem um símbolo na Bíblia, que produz a uva, que a uva tem um símbolo de alegria para a nossa vida. Todo fruto da vide é um fruto que simboliza a alegria para cada um de nós. Porém, esta árvore, ela colocada neste ambiente, insere, irmãos, uma observação para mim e para você. Muitas vezes nós estamos plantados em ambientes que às vezes é contrário à nossa vontade. Quando nós olhamos para esta videira, nessa figueira, nós podemos observar por que ela está plantada naquele ambiente. Se eu e você simbolizamos dentro da mensagem, dentro desta palavra, esta figueira, você já fez a pergunta para Deus por que você foi plantado na tua família? Por que você foi plantado nesta igreja? Ou às vezes naquele trabalho? Ou dentro de um contexto que você olha e você fala, mas esse não é o meu mundo. Esse não é o meu lugar. Porque há uma diferença entre você ser plantado e você se plantar sozinho. Se você se plantar sozinho, você se prepare, você vai passar por tribulações e não vai ter nem o direito, muitas vezes, de reclamar. Porque você fez aquela escolha. Você tomou aquela decisão. E as escolhas, elas determinam o nosso futuro, sim ou não? Mas quando você é plantado em um lugar que é determinado por Deus, a exemplo desta palavra, nós temos que descansar o nosso coração. Porque nós estamos ali porque é um propósito. Aleluia, voltou. Então nós estamos ali porque é um propósito para cada um de nós. O contexto dessa palavra mostra para nós que o Senhor, Ele é o dono dessa vinha. O Senhor é o dono de toda a terra. E nós, irmãos, estamos sempre, quando somos inseridos por Ele, no lugar certo. Nós nunca estaremos no lugar errado. Às vezes a gente pergunta a Deus, por que o Senhor me colocou no meio de pessoas tão trabalhosas? Por que o Senhor me colocou no meio de uma família que parece que é uma tribulação? Porque, irmãos, você está ali para cumprir um propósito de Deus. Você não está ali por acaso. Agora, há uma resposta a isso. O texto nos fala que essa figueira, ela estava plantada ali, porém ela não dava frutos. Por 3 anos,
o exemplo da palavra nos fala que o viticultor, ele ia, irmãos, por 3 anos naquele lugar e não encontrava nada. Ela era uma árvore que era inútil no seu exercício de dar fruto. Ela era uma árvore estéril. E quando nós lemos 3 anos, nós temos uma representação aqui, ó, de um bom tempo. Um tempo hábil. Um tempo, irmãos, que é suficiente para que nós venhamos a ver frutos nela. Muitas vezes somos inseridos, nós temos que ser preparados, porque um dia nós vamos nos encontrar também com o Senhor. Um dia o Senhor vai vir até nós, como símbolo desta palavra, a ponto de querer encontrar algo na nossa vida. Quando o texto ele se desvenda para nós, mostra aqui que aquela árvore, ela estava estéril, porque ela não, irmãos, respondia ao terreno a qual ela estava plantada. Era um terreno para vinha, era um terreno para pés de uva. E ela estava plantada num lugar que ela resistia àquele terreno. Ela resistia àquela terra a qual ela estava. Vai pegando a visão. E muitas vezes nós estamos em lugares e ambientes que nós também não frutificamos. Que nós também não damos o nosso melhor. Ou não geramos resultados. E um dos propósitos de Deus para a nossa vida é que a gente venha ser frutífero. Se você pegar Tito, capítulo 3, verso 14, você vai ver que ali o apóstolo Paulo falando para Tito, fala, olha, que eles venham ser frutíferos. Porque Deus quer que você gere frutos. Não quer que você fique estéril dentro, irmãos, da obra de Deus. E vendo, irmãos, aquela árvore plantada dentro daquele terreno de vinha, nós vemos, irmãos, que ela resistia à terra a qual estava plantada. Ela não dava, ela não frutificava, entrava ano e saía ano. E todos os anos, o dono daquela vinha dava a oportunidade para ela frutificar. Chegou um dia que ele cobrou. Falou, mas por que não dá? E o que me chama a atenção é que o agricultor aqui, aquele homem que era responsável por cuidar da vinha, ele vira para o dono e diz assim, me dá uma oportunidade. Ele estava trazendo uma informação para nós, que a terra não determina quem nós somos. Que a terra, ela é o lugar que eu posso estar plantado, mas se ela estiver sendo adubada da maneira certa, ela pode ser, irmãos, uma árvore frutífera. Se você, irmão, naquele lugar, aproveitar todas as oportunidades que Deus está dando para você, você pode viver coisas incríveis com Deus e para Deus nessa vida. Muitas vezes deixamos o lugar nos determinar. Olhamos e falamos, eu não pertenço a isso. Mas se você está lá por uma vontade de Deus, você está incutido naquela situação, porque é um propósito de Deus com você, o que está sendo necessário é você permitir a terra liberar o seu poder na sua vida. Aleluia. Porque o problema não era onde ela estava. O problema é como ela reagia aonde ela estava. O problema era a resposta que ela dava por estar, irmãos, numa plantação que não era seus semelhantes. E muitas vezes a gente só quer dar resultado onde tem pessoas que pensam igual a gente, que gostam do jeito que a gente gosta, que sentem do jeito que a gente sente. E eu quero dizer para alguns de vocês, Deus muitas vezes vai te pôr em ambientes contrários, porque o potencial que está em você tem que fluir. Deus quer te usar. Deus quer fazer coisas incríveis com você. Porém, aleluia, nós temos que abrir o nosso entendimento para isso. Nós temos que renovar o nosso entendimento para isso. Por isso que não tem vida fácil para alguns. Por isso que tem vida difícil para alguns crentes. Querido, e quanto mais complicado é a sua guerra, quanto mais feroz for o inimigo, é a revelação de Deus na tua vida que você é alguém que tem o poder dele fluindo através de você. Você pode não estar entendendo. Você pode não estar compreendendo, mas Deus está falando assim, você é capaz, você pode, você vai vencer, confie em mim. Mas Ele vai procurar fruto em nós. Ele vai vir de encontro à nossa vida. E o que me chama a atenção é que ele olhou e por 3 anos, esperou por tanto tempo, e há quanto tempo muitas vezes você está num ambiente e você não frutifica? Pensa. Você poderia ter mudado uma situação lá na tua família há muito tempo, você não mudou, sabe por quê? Porque você é orgulhoso. Você não quer lidar com aquilo.
Às vezes lá no trabalho, você também não mudou, porque teu coração endureceu. Quanto tempo você está muitas vezes na igreja, irmãos, você nunca experimentou o poder de Deus em você. Você nunca fluiu na presença de Deus. Porque no fundo, você acha que você tinha que ser uma vide. E Deus está falando, não, eu te plantei como figueira. Não importa o lugar que eu esteja. Não importa o lugar que eu estou. O que importa é que se Deus me colocou lá, é porque alguma coisa tem que acontecer através de mim. Eu lembro que eu morava em Mirassol quando criança. Né? Tem alguém que morou em Mirassol aí, muitos anos atrás. Irmãos, eu sou do tempo que a Washington Luiz era uma via só. Era mão dupla assim. Ó. Não contabiliza a minha idade, não. É? Duplicou quando eu era criança, irmão. A gente ia brincar nos buracão da rodovia lá. Olha só. Eu lembro que a gente ia do outro lado da rodovia. Eu morei bem perto da rodovia, assim, quase na marginal. A gente atravessava com os meninos, a gente ia brincar nas fazendas, nos lagos que tinha do outro lado. E era muito, incrível que pareça, Mirassol era lotado de café. Tinha muito café plantado. Quem foi das antigas aí vai lembrar desse fato. Tinha muito café e laranja, irmãos, toda essa região nossa. E virava e mexia, tinha uma árvore diferente no meio da plantação. Por quantas vezes a gente não sentou debaixo para comer os mamão que nós roubava dos homens lá, né? Não é? Melancia, quanta melancia a gente achava no meio dos pés de... Achava aquela melancia para comer, aquela molecada. Acho que no outro dia o dono aparecia lá que ia matar a gente, né? Eu sou do tempo da espingardinha de sal, irmão. Vocês lembram da espingardinha de sal, né? Ah, Jesus. Agora é chumbinho, né? Sabe, ó. Mas a gente vê que era normal ter uma planta diferente. Sabe o que Deus me fala, irmãos? Que Ele não quer você normal. Ele quer você, irmão, bem doido, bem diferente do que o comum do mundo. Crente não foi chamado para ser igual ao outro, não. Crente foi chamado para fazer diferença, ser diferença, para viver, irmãos, coisas que ninguém quer viver. E você pode ver que aquele que mais se entrega é o que mais experimenta de Deus. E ali, essa planta estava lá. Por 3 anos. Ela foi visitada, ela não frutificava. Aí veio, irmãos. Aqui é o símbolo do Espírito Santo na nossa vida. Falando para o pai, pai, espera um pouquinho. Aguarda mais 1 ano. Que eu vou mexer na terra. Eu vou mexer em volta dessa árvore. Eu vou adubar, eu vou cuidar. Esse é um exemplo, irmãos, de muitas vezes, quando Deus, Ele quer ver a gente frutificando, Ele começa a mexer em estruturas à nossa volta. Mexer na terra vai expor muita coisa. Vai expor a sujeira que está escondida. Mexer na terra, irmãos, muitas vezes da nossa vida, vai expor a nossa nudez espiritual. As raízes começam a aparecer. Mexer na terra começa a causar uma certa instabilidade na nossa vida. E às vezes você está lutando com Deus, é Deus que vento. Nossa Deus, que tribulação. Deus que luta. Parece, irmãos, que nada. Parece que você está num avião, né, desestabilizado. Sabe como chama aquilo lá? A turbulência. Mas você está numa turbulência. E você não está entendendo. Deus está envolvendo a terra. Ele está mexendo em volta de você. Preparando a adubação para você frutificar naquilo que vem à frente. Deus jamais vai mexer com você se não tiver um propósito. É infeliz o homem que não tem um tratado de Deus na sua vida. É infeliz o homem que não experimenta Deus mexendo nas suas estruturas de vida. Quer ver uma coisa, irmãos, terrível para crente? É zona de conforto. Você morre. Em zona de conforto, você adoece, você empobrece. Principalmente espiritualmente. Crente, ele vai estar, irmãos, em todo o tempo sendo trabalhado por Deus. Porque, irmãos, se aqui no texto, o Espírito de Deus, representado no homem que pediu para cuidar daquela planta, disse, me deixa tentar mais uma vez, é porque ele acreditava que a árvore poderia dar fruto. Por isso que Deus insiste com você. Por isso que por tantas e tantas vezes ele incomoda muitas vezes a sua vida. Porque na verdade, a única coisa que essa árvore tinha que fazer, muitas vezes que eu e você tem que fazer, nós temos que reagir. Nós temos, irmãos, que nos posicionar. Por isso que a gente muitas vezes incomoda a sua vida, chamando você para a cela,
chamando você para participar de oração, chamando você para participar de culto. Sabe o que nós estamos fazendo na tua vida? Nós estamos mexendo na terra que está à tua volta, querido. Deus usa a nossa vida através do Espírito para incomodar você, porque nós queremos ver fruto em você. O que Deus não quer é que você seja frutífero, não quer que você seja estéril, você seja mais um inutilizado no meio do caminho. Veja bem, a passagem da outra figueira. Jesus deu a chance para ela, não deu. Passou. Viu, irmãos, uma figueira que estava vivendo de aparência. Jesus naquele momento amaldiçoou aquela figueira e no outro dia ela estava seca. Porque, irmãos, por quanto tempo Jesus passou naquela estrada? Era caminho cotidiano dele. Nós ouvimos muitas vezes essa palavra e achamos que Jesus foi severo, mas não foi não. Jesus desde criança traçava aquele caminho. Você acha que Jesus vai te esperar quanto tempo para você reagir? Você acha que ele vai esperar você, irmão, se posicionar por quanto tempo? A gente acha, irmãos, que Deus, por seu longânimo, ele vai dar uma vida toda para nós. Não vai não, irmãos. Não vai não. Porque os dias da nossa vida, nós não sabemos quantos são. E pode ser que para algum de nós, irmãos, cesse hoje. Para alguns de nós pode cessar daqui 10 anos e daqui 100 anos, não sei. Por isso que a gente não pode, irmãos, arriscar. Jesus, ele mostra para nós que aquela planta precisava, e que muitas vezes a gente precisa, para frutificar, para ter um testemunho, para ter uma história com Deus, a gente tem que reagir à terra que nós estamos plantada. Você tem que reagir no ambiente que você está. Você reage ou você morre. Por que nós temos, irmãos, tanta gente morta dentro de igreja? Nós vemos igrejas com grande número. Nós vemos, irmãos, igrejas abarrotadas. Mas são igrejas cheias de pessoas vazias. As pessoas estão indo aos cultos, estão cantando, estão participando. Mas parece zumbi, irmão. Está na onda, no embalo da onda ali só. Mas não clima, não vibra, não reage, irmãos, na terra que está plantada. Querido, se Deus se estabeleceu neste lugar, se te colocou aqui, Deus vai fazer coisas grandes com você aqui. Se Deus te colocou lá naquela igreja, vai fazer lá naquela igreja. Porque tamanho, estrutura, nunca vai definir o que você pode ser para Deus. A sua família pode não ser a melhor família. Pode não ser, irmãos, os melhores ambientes. Mas se Deus te plantou naquela casa para você frutificar e dar frutos bons, irmãos, transformadores de vida. Agora, se eu me plantei sozinho, aí a coisa muda. Aí eu tenho sempre uma mensagem pensando assim: árvores plantadas na terra e árvores plantadas em vaso. Uma árvore que é plantada em vaso, hoje ela está aqui. Amanhã ela está lá. Eu posso pôr onde eu quero, sim ou não? Posso pôr onde eu quero. Isso categoriza os crentes de hoje em dia. Hoje está nessa igreja, amanhã está na outra, depois está na outra, depois está na outra, na outra. Fica aqui, orna um lugar por um tempo, daí a pouquinho vaza. Aí vai querer ornar outro lugar. Mas você quer ver crente, irmãos, que faz a diferença? É aquele que enraiza onde ele está. Ele vai criando profundidade, ele vai se estruturando. Pode vir vento sobre a igreja, pode vir turbulência, pode vir afronta, pode vir fofoca, pode vir briga, pode vir divisão. Ele vai estar sempre firme nos propósitos de Deus. Não se abala. Porque o crente enraizado aonde Deus o coloca, ele é um crente diferenciado. Até os seus frutos são mais viçosos. São viçosos. Alimentam com muito mais saciamento. O viticultor, aquele que cuidava, o agricultor, em nenhum momento ele disse assim: vamos tirar essa planta daqui e vamos levar ela para lá. Em nenhum momento ele pensou em replantar. Ele pensou em fazer aquilo que estava dando errado, até ali começar a dar certo. O propósito de Deus na nossa vida, entenda isso, não é ficar replantando você. Não é ficar te jogando para lá e para cá. Ah, acho que Deus não me quer aqui. Ah, eu acho que Deus não me quer com essa pessoa. Tem gente que não consegue se estabelecer num relacionamento, já viu isso? Camarada tem que namorar 50 mulheres para tentar achar uma.
Tu é ruim de serviço, hein, Barão? Ruim de serviço mesmo. Mas eu não estou falando só de homem, não. Tem mulher também que hoje está na pegada também, viu? Não é? Tem mulher que está aí, ó. Uma noite fica com 2, 3. Sabe que precisa disso? Temos que tomar cuidado. Porque o viticultor está nos visitando todos os dias. O nosso Deus está com os olhos sobre a terra. E sabe o que a Bíblia fala, o Salmo 37? Que os olhos deles estão percorrendo a terra para ver quem tem buscado. Quem tem servido. E a quem ele pode usar. Estão entendendo? Então, irmãos, quando ele começa a mexer, não tem projeto de frutificação que não tenha abalo de estruturas. Não tem projeto, irmãos, de novas experiências, se você, irmãos, não viver na sua vida o impacto de Deus. Esse negócio de relacionamento com Deus, que vai só no amorzinho, tem alguma coisa errada. Eu não sei que Deus é esse que você está servindo. Porque toda vez que Deus quer fazer algo incrível com você, Ele vai mexer com tudo que está à sua volta. Vai mexer. E Ele vai mexer para você crescer. Porque em nenhum momento Ele vai querer provar quem é Ele na tua vida. Ele vai dizer para você quem é você para você mesmo. Ele vai mostrar para você o que você pode, o que você é capaz de viver com Ele. O intuito é dele se revelar para você, para que você se conheça, para que você cresça, para que você amadureça e você vá viver coisas novas com Ele. A figueira estava no lugar certo, mas estava vivendo de maneira errada. Em nenhum momento Deus quer deixar você 30, 40 anos dentro de uma igreja, sem poder dizer assim, eu tenho uma experiência com Deus. Tem profetas na Bíblia que teve uma profecia, foi suficiente. Tem outros que já viveram 3, 4, 5 experiências com Deus. Mas não é a quantidade. Nunca foi sobre quantidade. Nunca foi o quanto, irmãos, você pode falar de língua estranha. Quantas vezes você veio na igreja. Nunca foi sobre isso. E sempre foi do quanto que você quer viver com Deus. É a qualidade do teu relacionamento com Ele. Sabe por que tua vida abala? Sabe por que tua vida desestrutura? Porque Deus acredita que você pode frutificar ainda. Então eu dou uma palavra para você, reage. Ou senão você vai morrer. Reage, senão você vai morrer. Amém? Eu estou com o irmão aí, fala assim, reage ou senão vai morrer, filho. Aleluia. Que Deus espera de você é que você reaja na terra que você está plantando, querido. Deus quer que você reaja na terra que você está plantando. Então reage, crente. Para de olhar para os outros frutificando. Para de olhar para os outros irmãos dando certo. E você ficando para trás. Porque a promessa está sobre você também. Você crê nisso? Então se coloque de pé. Você crê nisso? Põe aí. Deus quer que você reaja na terra que você está plantado. É ali que você vai frutificar. Aleluia! Quem conhece a tua história é você mesmo. Eu não preciso ir na sua casa para conhecer a sua história. Porque quem tem que mais conhecer a sua história é você e Deus. Não espera para pastor revelador, não. Não sou pastor revelador. Mas uma coisa eu sei. Que aonde meu Jesus entra, tudo se transforma. Irmão. Onde meu Jesus põe o pé, irmãos, o diabo bate em retirada. Barreiras caem por terra. Então, nessa noite, essa palavra, eu quero destinar a você. Apaga essas luzes aí para mim, Gabriel, por favor. Essas 3 primeiras aí. Ó. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Que você, que nunca frutificou para Deus, vai começar a frutificar a partir de hoje. Deixa Deus mexer na terra. É preciso mexer. É preciso externar coisas que ficam escondidas, que impedem você de produzir mais. Se você resistir a isso, se você resistir a todo o tratamento que Deus está dando para você, porque aquela figueira, presta atenção nisso,
A figueira só não iria dar fruto se ela resistisse a todo o tratamento que o agricultor ia dar a ela. Está entendendo? Compreendeu isso, meu amor? A figueira só não daria fruto porque tinha alguém muito expert para cuidar dela ali. Se ela resistisse a tudo aquilo que ia começar a acontecer com ela a partir daquele momento. Eu não sei como vai ser o seu amanhã. Talvez o seu hoje ainda. Aleluia. Nós estamos, eu e a pastora Marta, em testemunho pessoal, já há uns 5 meses, irmãos, com a nossa vida meio bagunçada assim, contexto de saúde, perdemos a nossa filha, mexendo com as nossas emoções. Mas eu vou dizer uma coisa, Deus tem me deixado muito mais crente nesses últimos dias. Eu acho que eu nunca orei tanto como eu tenho orado nos últimos dias. Deus está mostrando quanto a vida é valiosa, boa, né, pastor? Fortaleceu o nosso casamento ainda mais, que já é uma bênção, ficou melhor ainda. Esses dias nós pensamos até em ter mais um filho, olha só. É a promessa de Abraão, 100 anos. É aqui tem café no bolo ainda, hein? Vamos dar um assunto lá. Vamos dar um assunto lá. Agora, tá pregando. Deus mexe, irmãos. E muitas vezes vai mexer em áreas na nossa vida que a gente não queria que tocasse nunca. Para de querer proteger com cerca aquilo que está à sua volta. Deixa Deus, irmãos, fazer o que Ele quer. Você tem um potencial tão incrível, que eu não posso fazer o que você pode. Também você não vai poder fazer o que eu faço. Porque o tratamento de Deus, ele é único, ele é pessoal, ele é íntimo. Por isso que em cada um aqui Deus faz de uma maneira diferente. Mamorinei, se mexer a terra dá fruto? Se adubar dá fruto? Tá lá, manja muito de planta. Deus vai mexer em estruturas aqui nessa noite. Eu tentei trocar essa mensagem nessa tarde. Mas Deus falou, não, ninguém vai precisar ouvir isso. Está na hora de você sair da mesmice, querido. Minha irmã, está na hora da senhora começar a frutificar para Deus. Deus vai começar a realizar coisas diferentes dentro da tua casa. Deus está querendo começar a mexer nas estruturas, não só domésticas, mas espirituais da sua vida. Você pode ser um vaso para Deus. Você pode ser um instrumento na mão de Deus que a gente desconhece. E eu creio que eu olho aqui e eu vejo profetas. Eu vejo pessoas com dom de cura. Eu vejo pessoas com fé incrível aqui nesse meio, irmão. Deus está levantando homens e mulheres para transformar essa geração, querido. E você faz parte dela. Hoje Deus vai começar processos. E você vai me contar. Quero que você me conte. Deus está mexendo. Mas você quer que eu te fale uma coisa? Você não vai sofrer. Fique em paz. Você vai gozar desse momento que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ter prazer naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Vai mexer, Rafa. Vai te tornar um homem melhor. Você crê nisso? Você que crê nisso, eu quero convidar você a vir à frente, que eu vou fazer uma oração com você diante desse altar. Só para aqueles que entenderam a palavra. Aleluia. Oh, aleluia. Ó. Pai, vamos louvar, vamos adorar a Deus. Enquanto isso, eles vêm. Deixa o Espírito Santo falar.